Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, edição especial do Last Mile Podcast. Eu sou o Bruno Guimarães, estou aqui com meu grande amigo Matheus Coferri e a gente está com o nosso estúdio diretamente da Futuricom, 30ª edição desse evento que é referência na América Latina de conectividade, inovação e tecnologia. E a gente está aqui numa parceria com a ConnectWay. ConnectWay, que todo mundo do mercado já conhece muito bem, maior distribuidora Huawei aqui na América Latina, integrando soluções e conectando fabricantes aí com ISPs e operadoras, e uma empresa realmente que ajudou no desenvolvimento do setor de telecom aqui no Brasil. Mas eu vou passar aqui para o meu amigo Matheus Coferri para falar um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje, que tem um tema um tanto quanto diferente do que os demais que a gente vem trazendo para cá, né? Exatamente. Obrigado, Bruno. Obrigado à nossa audiência. É uma satisfação estar aqui na FutureCom, edição de 30 anos como podcast oficial do evento. Um abraço aí também para o pessoal da ConnectWay, Taylor, Rui e toda a equipe. De fato, o nosso convidado de hoje traz um tema muito interessante, um tema pouco falado, talvez pouco conhecido, que definitivamente é um pouco complexo para a maioria das pessoas, mas ele com certeza é um especialista. Eu estou aqui com o Rafael Lozano, que é o Country Manager da Ela Link. Obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer estar falando aqui contigo. Obrigado, Matheus. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Muito boa tarde a todos. Bom dia. Eu sou contemporâneo da Link. E a Link, para quem não conhece, somos o único cabo submarino que hoje conecta, de fato, em linha reta, o continente da América Latina com o continente europeu. Especificamente, nosso cabo sai da Praia do Futuro, no norte, em Fortaleza, e chega na Praia de Sines, uma cidade a 150 quilômetros ao sul de Lisboa, aonde conectamos no meio do caminho países como Cabo Verde, países como a Ilha de Funchal, e no meio do caminho estamos desenvolvendo alguns projetos bem interessantes, como conectar Mauritânia, na África, Uhum. e agora estamos construindo também para a Guiana Francesa, lá no norte do Brasil. Uhum. Dentro da rede terrestre, chegando em Sines, a gente conecta, tem um anel óptico que conecta os data centers da Equinix em Lisboa, em Madrid, e mais data centers da Digital Realty em Madrid, de tal forma que nosso objetivo como cliente, como fornecedor de transporte, é conectar data centers no Brasil e na América Latina com data centers na Europa. Tão simples quanto. Que legal, opcional. Ô, Rafael, você falou para a gente, e é muito, muito interessante, eu queria que você explorasse um pouquinho mais sobre isso, que a Ela Link só entrega realmente camada 2, né? Transporte, você não entrega trânsito IP, IP, roteamento, enfim. Explica um pouquinho para nós isso, qual foi o conceito, quais são talvez assim, eu não diria as vantagens, mas as nuances dessa entrega para o pessoal que está nos assistindo entender um pouquinho melhor. Então, o projeto da Link nasceu como um conceito de descentralizar a concentração de tráfego da América Latina nos Estados Unidos. Uhum. Antes da gente nascer, apenas dois cabos conectam o Brasil com o resto do mundo sem passar pelos Estados Unidos. Um que conecta com Angola e um que conecta com Camarões. Duas entidades que, se bem ter um tráfego relevante, Uhum. não são tão próximas como Portugal, as culturas Portugal e brasileira e espanhola com o resto da América Latina. Então, nasceu com esse conceito e foi reforçado pelo aquele escândalo da NSA em 2017, quando o governo Obama estava escutando as conversas da Dilma. E isso foi realmente um gatilho para que esse projeto tomasse forma, tomasse corpo e se oficializasse em 2019. E por que fazer? E nós nascemos com a ideia de ser uma peça no ecossistema de conectividade global. Então, nós sabemos que tanto na Europa quanto no Brasil e na América Latina, já tem players muito grandes, muito consolidados, que sabem fazer capilaridade de rede, que oferecem serviços IP, anti-DDoS, cibersegurança, muito melhor que a gente. Então, a gente nasceu com a ideia de, cara, eu vou ser um facilitador de negócios entre os dois continentes. Eu não tenho interesse em criar um super produto de cibersegurança, porque já tem muita competência. Eu não tenho interesse em ter um mundo IP, porque tem muita gente que tem muita mais rede. Eu quero ser um facilitador para entregar com a maior qualidade e a menor latência o conteúdo da Europa no Brasil e do Brasil na Europa. Então a gente só trabalha nessa camada 1, camada 2, de uma forma excelente. Aliás, somos pioneiros em várias iniciativas tecnológicas dentro do mundo dos cabos submarinos, porque se bem o nosso cabo submarino ele é único, nós fizemos uma topologia de rede terrestre, que é onde mais acontecem
quedas de serviço dos cabos submarinos na rede terrestre, de uma ordem de 5 a 10 vezes mais intercorrências na rede terrestre do cabo submarino que no mar. A gente criou uma topologia na anel protegida, de tal forma que a gente manda por dois caminhos ópticos, o mesmo sinal óptico, e a gente filtra na chegada, de tal forma que se alguma intercorrência acontece em alguma das duas rotas, imediatamente a gente comuta, digamos, não é a palavra exata tecnicamente, mas para o pessoal entender, Uhum. a gente filtra o sinal que está com menor qualidade e fica com um sinal que é maior qualidade. Aí a percepção do cliente que é uma conectividade sem cortes Uhum. e com um único salto óptico, desde Fortaleza até Madrid, onde evidentemente Madrid não tem praia, mas o conceito de cabo submarino é estendido além da costa. Claro, que legal. E o Rafael, conta um pouquinho pra gente, assim, em relação ao cenário de cabos submarinos do Brasil como um todo, né? Agora a gente tem essa conexão com a Europa, mas a gente está falando apenas de 3 cabos que não passam pelos Estados Unidos, como tu bem comentou. Tu acredita que ainda há espaço no mercado brasileiro para a gente trazer mais cabos submarinos, conectar com outros continentes, reduzir talvez essa dependência que a gente tem dos Estados Unidos e até olhando para outros países, fazendo comparações e quais são os impactos que talvez uma certa concentração ou dependência podem gerar, não só para a questão de qualidade, né, de entrega, de latência, mas até mesmo falando de soberania de dados, soberania digital, e questões geopolíticas que, querendo ou não, nos últimos meses têm aumentado, nos últimos anos tem aumentado a discussão ao redor do mundo, né? Sim, efetivamente é um tema atual. Está se falando do norte soberano e o sul soberano, porque se você vê um mapa de cabos submarinos, a maior parte dos cabos é conectando Estados Unidos com a Europa, Estados Unidos com a Ásia, e tem uma malha de cabos submarinos muito grande. E na parte sul, você não tem essa malha tão grande. Mas temos exemplos como o próprio Google, que está construindo diversos cabos submarinos no Pacífico, que ele está criando uma rede malhada para não correr risco nenhum em ter perda de serviço. Tem uma redundância que nunca antes se viu em uma topologia de rede submarina. Então, o Brasil, como país, e acho que todo o continente latino-americano, ele tem uma tendência natural a ter mais cabos submarinos que conectem o sul com o sul. Tem iniciativas como o Cabo W da Meta, que está sendo construído, que vai conectar Miami com Fortaleza, Fortaleza com a cidade do Cabo na África do Sul. E por aí vai. Tem outras iniciativas, como o Cabo Briggs, que vai fazer um percurso similar. Por quê? Porque aí, se alguma coisa acontece no Mar do Norte, como vem acontecendo no Atlântico Norte, como vem acontecendo no Mar Vermelho, o Brasil se veria comprometido. Sim. Mas a tendência é que cada vez mais o mundo esteja mais hiperconectado pelas aplicações, tanto que precisam de baixa latência como alta qualidade. Ao final, todas as ferramentas de inteligência artificial, ou o metaverso que já se foi, mas que eu acho que vai voltar, e cada vez mais demanda baixa latência, alta estabilidade de rede e alta disponibilidade. Então, nenhum país e nenhuma operadora vai querer correr o risco de depender de um único ponto de ancoragem ou de uma única rota internacional. E a Link também veio com essa ideia. Fala, cara, você tem conectividade de alta qualidade no Atlântico Norte, mas você não tem uma diversidade geográfica real. Uhum. E a Link veio com esse patamar. Cara, eu conecto com Fortaleza e de Fortaleza você pode ir de novo para o Atlântico Norte, mas com uma baixa perda de latência. Então, esse ponto estratégico, a diversidade, é muito relevante. Uhum. Pô, legal, Rafael. E você falou sobre o cabo da Meta, né? Eh, eu não sou um especialista em cabo submarino, então você me corrija se eu estiver errado, mas eh, do passado aí, dos primeiros cabos aí, modernos, vamos falar assim, sempre foi algo mais de operadoras, né? Cabos submarinos foi algo sempre trabalhado e lançado, né? Passado por essas empresas realmente de telecomunicações que tinham o seu core. Hoje a gente vê como o próprio Cabo da Meta empresas de conteúdo, OTT, Big Techs e por aí vai. Qual que é a tua visão sobre o futuro disso? Você acha que ainda as empresas de telecomunicações vão continuar fazendo esses investimentos que não são baratos? Vai ter uma renovação até dos cabos que estão encerrando a vida útil deles? Ou você acha que vai ter uma aceleração sobre as Big Techs, OTTs, enfim, de mais projetos como esse da Meta? Eu acho que a gente já está vivendo um momento de consolidação. No final do dia, quando as operadoras criavam os campos submarinos, eles ofereciam serviços para essas grandes OTTs.
mas aquelas grandes OTTs naquele momento não demandavam tanta capacidade. Certo. Com o evoluir e o crescimento das Big Tech, as Big Tech perceberam, por que eu vou comprar capacidade, o espectro, fibra de um operador que vai sair mais caro, etc., e por que não construo a minha própria infra? Sim. Aí, esse modelo tradicional sofreu impacto duplo, porque seu maior cliente virou seu concorrente. Exatamente. Então, você não só perdeu receita, como que apareceu um concorrente novo que antes não acontecia. Então, eu acho que a gente vai viver um momento de consolidação. A gente vê como o Cabo Firmina, que está ancorando no Brasil, o último cabo que chegou no Brasil, que é do Google e conecta com a América do Norte, ele é liderado pelo Google, mas ele é contribuído com outras operadoras, como a Telsus, como a Cirium, onde eles pegaram uma fibra ou umas fibras para renovar essa infraestrutura que eles tinham mais antiga para conectar com a América do Norte. E, por outro lado, a gente vê uma questão mundial de soberania dos cabos. Então, na minha visão, em algum momento, os governos vão ter que se posicionar para criar umas infraestruturas até próprias, para poder gerenciar, o que não é simples, porque além dos cabos submarinos, você precisa explorar essa capacidade, permear essa capacidade dentro dos países. Então, os modelos tradicionais de cabos submarinos, eles estão cada vez mais em desaparição, mas consórcios, sobretudo na Ásia, ainda existem, ainda estão se juntando governos e interesses privados para construir novos cabos, mas realmente os grandes OTTs estão engolindo a capacidade produtiva das empresas de cabos submarinos. Legal. Interessante, né? Posso só pegar um Claro. gancho aqui? E eu queria também fazer uma pergunta. Obviamente, eu já naveguei ali nesses sites de cabo, é um interesse, uma curiosidade minha. Mas a gente percebe que também existem cabos submarinos que ligam o Brasil com o Brasil mesmo, né? Então, assim, do norte com o sul, do centro-oeste com o sudeste, aquela coisa toda. Cabos de cabotagem. Pode ser, podemos chamar assim. Participei até de alguns projetos de pequenos cabos, assim, que ligam talvez uma ilha com o continente. Mas tu acha que, na tua visão, obviamente, de um especialista nesse sentido, nós temos poucas rotas que ligam regiões do Brasil, poderíamos ter mais ou não, visto que também, né, as rotas terrestres são muito amplas, né, pelos provedores de internet, que são muito difundidos, pelas operadoras, concessionárias de energia, enfim. Qual que é a tua visão sobre esses cabos aí nacionais, vamos chamar assim? O maior, dois maiores projetos de cabos nacionais, temos por um lado um cabo antigo que é o Festum. O Festum é um cabo que vai quicando no litoral leste do Brasil e conecta o Rio com Recife, se não me engano, e vai quicando. É um sistema sem repetidores, então é um sistema mais simples de manter, por isso a vida útil dele está sendo estendida e está sendo exprimida mais a longo prazo. Tem seus problemas, porque no final, se você sofre um corte, todo o sistema, esse segmento se vê impactado e o sistema com toda a conectividade se quebra nesse ponto, então você não tem uma resiliência. E ele foi criado no momento que não tinha Anatel, não tinha regulamentação. Então é difícil criar isso de novo. Entendi. E do outro lado, a gente tem o último cabo relevante do Amazonas Conectado. Os cabos das infovias que conectam a região de Manaus com Belém. De Amapá com Belém. Tem várias infovias de cabos subfluviais que estão sendo construídos. Outros cabos menores existem no Brasil para atravessar rios, atravessar lagos, etc. Mas construir uns cabos submarinos para atender a demanda do Brasil é uma coisa extremamente complexa. Especificamente, tem várias iniciativas que querem construir cabos imitando esse festume de passar nas capitais litorâneas. O maior problema é que, na hora de construir, na parte de cabos submarinos, existe um termo que chama águas rasas, que são as profundidades até 1.500 metros. E até essa profundidade você tem que enterrar o cabo. Sim. Enterrar o cabo implica levar navios especializados, com uns âncoras, com uns arados especializados, pedir permissos ambientais Ambiental. muito fortes. Então, é uma complexidade extremamente alta e uma operação extremamente custosa. Então, especificamente, nós na Link estamos construindo esse cabo que comentei para a Guiana Francesa,
E entendemos que a única opção para o norte ter cabos submarinos é ter esse tipo de sistema como a gente está fazendo. Porque tem a redundância da rede terrestre, que tem seus desafios, tem seus gargalos, mas quando você tem um cabo submarino, ele dificilmente se rompe, se quebra. Porque na parte da terminação do rio Amazonas, essas águas rasas chegam a mais de 200 quilômetros. Tem um monte de detritos que fazem essas águas rasas chegar muito longe. Então, isso complica enormemente a instalação de um cabo submarino, mesmo que seja repetido. Então, são vários desafios. E Legal. no final, o Brasil, como você me falou, os pequenos e médios e grandes operadores já criaram uma malha tecnológica terrestre muito resiliente. Tem vários anéis, várias proteções, várias rotas. Então, isso desincentiva a fazer esse tipo de investimento pesado. Show, muito legal. Realmente era uma curiosidade minha, né? Pô, a gente sabe que tem, mas quais seriam os desafios e demandas para isso, né? Com Legal. certeza. E o Rafael, já aproveitando esse gancho da pergunta do Coferri, conta um pouquinho mais sobre esses novos projetos da Link aqui no Brasil, não só, né, a parte com a Guiana Francesa, mas tu comentou de Belém, São Luís. Conta um pouquinho pra gente como que estão esses novos projetos, os porquês, né, vocês estão desenvolvendo, e quanto tempo isso vai durar. Bom, nosso cabo, como eu falei, nasceu com o intuito de conectar São Paulo com Portugal. Mas no primeiro momento, a gente entendeu que fazia muito mais sentido colocar a operação para rodar desde Fortaleza e usar rede de parceiros desde Fortaleza para conectar Rio e São Paulo, e numa segunda etapa construir outro pedaço de cabo que descesse desde São Paulo desde Fortaleza até São Paulo ou Rio de Janeiro. Porque você tem 6.000 quilômetros de cabo entre Fortaleza e Europa e mais de 4.000 entre Fortaleza e São Paulo. É praticamente o dobro do projeto. Muito louco. E quando você planeja um cabo submarino, você deixa o que chamam de branch unit pronta na infraestrutura. Uma branch unit não é mais que uma derivação. Sim. Chama carinhosamente um Benjamin. Você deixa um Benjamin no fundo do mar para que num projeto futuro você só precise levantar um conector para fazer uma emenda e estender o sistema além do que é hoje. Isso que estamos fazendo hoje para a Guiana Francesa. A gente fechou um contrato com o governo francês para conectar diretamente a Guiana Francesa, que é um território francês fora da Europa, diretamente com a França, sem passar nem pelo Brasil, nem pelos Estados Unidos. Então, a partir disso, esse projeto nasceu com o intuito de passar esse cabo na frente na frente da costa brasileira, e a gente chegou como uma oportunidade única para o norte do Brasil. Esse cabo que já estava passando pela porta, com um investimento que já estava pago, é uma oportunidade única para o Brasil Conexão. para se conectar. Exatamente pela complexidade de construir um cabo específico e único para essa região. Então, graças a isso, a gente deixou vai deixar instaladas essas duas branch units no cabo da Guiana Francesa, que deve estar pronto para final do ano próximo. E a gente vai trabalhar fortemente, estamos trabalhando fortemente para que se concretize a construção dessas duas derivações nos próximos 2, 3 anos. E eu queria só aproveitar também já essa pergunta, Coferri. Rafael, conta um pouquinho pra gente, eu acho que é uma curiosidade nossa, mas também do nosso ouvinte, como que é o processo para, de fato, a construção de um cabo submarino, desde o planejamento até a fase de execução, talvez falar um pouquinho sobre vida útil, e já aproveitar e tocar num assunto assim, pô, se o Bruno quiser construir um cabo submarino hoje, quanto tempo eu vou esperar? Porque me parece que há alguns gargalos aí no mercado mundial atualmente, né? E eu já emendo essa pergunta assim, será que o Sul ainda vai esperar? Tem mais cabos no Norte sendo construídos ou será que esse investimento já está todo sendo direcionado para o Sul do mundo, né? Uhum. Bom, o mais difícil de um cabo submarino, como todo bom investimento, é arrumar o dinheiro, é a parte financeira. É o projeto Deve ser inicial. pouco, né? Bom, especificamente falando do Link, ele foi um investimento feito em 2019 de aproximadamente R$ 1 bilhão. Uau. Então, um investimento pesado. Uau. E esse investimento, agora com o aumento do preço das commodities, esse preço vem aumentando. Também o preço vem aumentando por causa dos hyperscalers que estão demandando muita construção de cabos submarinos. Então você tem dois impulsionadores a que o preço suba, porque a demanda está maior que a oferta. Então, evidentemente, os construtores não são bobos e tentam aproveitar, surfar a onda. Então, o projeto do cabo submarino, ele inicia com a parte de financiamento, e inicia, o primeiro passo é fazer um estudo de mesa, onde se analisa
com dados que estão em ferramentas, em sites, etc., se analisa qual vai ser a rota do cabo, quais vão ser as dificuldades, quais vão ser os desafios na parte técnica, na parte ambiental, na parte regulatória de construir esse cabo. Aí você define o cabo e você vai informando, sobretudo a parte ambiental, dos seus passos. IBAMA, no caso do Brasil. IBAMA, eu quero construir um cabo que vai fazer isto. Você tem alguma coisa contra? Não. Aí libera uma licença. Aí você constrói o cabo. Fala, IBAMA, eu vou construir o cabo aqui e vou instalá-lo aqui. Pode ser? Pode. E uma vez que você instala, você fala, IBAMA, de fato, instalei ele aqui. Posso operar? Pode. Aí libera 3 etapas da licença. Os passos, principalmente, são: você planeja, muito bem feito, é onde mais se consome tempo nesse planejamento, porque você considera que o tempo de vida útil de um cabo submarino, eles são 25 anos. Ele está planejado para durar de 25 anos sem encostar nele, sem se quebrar. Então, o planejamento tem que ser muito bem feito, porque existem desafios como montanhas submarinas, vales submarinos, atritos, A ancoragens. pergunta que eu acho que todo mundo tem: tubarão come o cabo submarino ou não? Tubarão não cabe. Tem umas fotos, acho que tu postou, né, esses dias. Tubarãozinho lá no submarino. Não, existe uma única foto de um tubarão comendo um cabo submarino que o pessoal replica inúmeras vezes, Dizendo como que se é o fosse o dia a Qual é o dia. problema Como eu já falei, tipo, se o tubarão fosse morder o cabo, ele ia fritar, porque a corrente que passa pelo cabo submarino é da ordem de 15.000 volts. Nossa. Então, ele ia fritar na hora, se chegasse a encostar nesse cabo. Então, tubarão não come, Aí, não ó, come fica cabo. registrado que não é verdade. Acabamos com as conspirações. Que legal. O maior agressor de um cabo submarino somos nós, os humanos. São as âncoras, a pesca de arraste. E é por isso que ele tem que ser soterrado nos primeiros quilômetros e nas primeiras profundidades. A partir daí, o cabo está apoiado no fundo do mar ao longo de todo o trajeto. É tão simples quanto está apoiado no fundo do mar. Evidentemente, tem uma tecnologia atrás na hora de instalar, porque você imagina que são 5 quilômetros entre a diferença onde está o barco e o fundo marinho. Então você tem que calcular, graças às correntezas, software especializados, se você colocar o cabo aqui, o navio aqui, o cabo vai ser instalado aqui. Então faz essa conta e na hora de instalar. Mas a instalação de um cabo submarino é um negócio relativamente rápido. Estamos falando de uns 3 a 4 meses no caso da Lanin. Mas é muito variável porque você depende de quanto segmento você tem que enterrar, a disponibilidade do navio, se você vai precisar de um único navio ou vários navios para fazer a instalação. É bem variável. Mas geralmente, uma ordem de grandeza vence. É muito rápido, muito rápido. Eu fiquei impressionado. Muito legal. Que Pô, legal. Rafael, infelizmente o nosso tempo aqui ele tá acabando, mas eu já queria te agradecer, realmente que foi um papo muito engrandecedor para Foi. nós, assim, eu tirei muitas dúvidas, aprendi muito nesse curto espaço de tempo aqui, incrível como realmente é esse meio, né? E com certeza tu tem muitas histórias boas para contar. Em um segundo momento já fica o convite estendido aqui. Aham. E te agradecer, desejar sucesso, parabenizar pela tua trajetória e muito obrigado mesmo por esse papo. Eu que agradeço, Matheus, agradeço ao Bruno, agradeço a audiência ter escutado e espero ter ensinado alguma coisa neste nosso mundo de cabo submarino, que é um grande desconhecido em todo o mundo das telecomunicações e as pessoas pensam que vai tudo por satélite. Exatamente. Muito legal, Rafael. Depois, inclusive, se tiver algum material para compartilhar com a gente, de vídeo ou apresentação, a gente disponibiliza também na nossa audiência do Last Mile, que de fato é um tema que interessa a todos. Total, Né? total. Não, para quem tiver interesse, de fato, em Link temos um canal também no YouTube, onde a gente postou todo o processo de construção do cabo submarino, está colocado no E vamos site. compartilhar aqui nos comentários, vamos assistir, vamos Legal. assistir. Aí depois a gente faz uma nova conversa com mais conhecimento. Né? Vamos aprender mais, tá louco? Mas muito obrigado mesmo, Rafael, foi um prazer te receber aqui. Prazer, tudo bem. E agradecer também ao presida, né, o Vitor, que fez essa conexão maravilhosa, aqui, essa bela conversa. E agradecer também a nossa audiência que está aí com a gente. E não esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal, dar o like e compartilhar esse episódio com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.